Olá pessoal, vamos aqui para mais um encontro da nossa disciplina de análise de custos e hoje nós vamos falar sobre a empresa como um sistema de atividade. Então vamos conhecer como que funciona o fluxo de recursos dentro de uma empresa, tá? Então, a gente tem, né, as origens dos recursos, ou seja, quando se constitui uma empresa, né, há necessidade de recursos, né, que são o dinheiro dos sócios que se cotizam e para formar o capital da empresa. Então, esses são os recursos, né, que a gente chama de recursos próprios. Né? Então, esse dinheiro ele vai ser alocado para a empresa, né, e vai para o caixa da empresa. Né? Então, os proprietários acabam aportando, né, recursos e esse recurso então é entregue para essa empresa. A partir desse momento, esses recursos não pertencem mais aos proprietários. Esses recursos pertencem à empresa. Cabe então ao gestor fazer a gestão desse recurso de maneira eficiente e maximizar aí então a riqueza da empresa, o valor da empresa, que é, né, numa companhia aberta seria via venda de ações ou numa companhia fechada o aporte de capital aí por parte dos sócios. Então esse recurso é entregue à empresa e esse dinheiro vai aí para o caixa da empresa e a empresa vai fazer uso disso aí, tá? Então, inicialmente o que a empresa faz? Usa recursos para quê? Para fazer aquisição de ativo fixo. O que são os ativos fixos? São aqueles ativos, né, que a gente chama geralmente de ativo imobilizado, que a empresa vai utilizar para desempenhar suas atividades. Aí, dependendo da atividade, isso é constituído aí pelos maquinários, pelos equipamentos, né, pelos móveis, utensílios, recursos tecnológicos, né, que a empresa acaba adquirindo para desenvolver suas atividades. E num outro momento, o que a empresa faz? Ela vai comprar os insumos, né, que seria, né, usado na produção. Então ela começa a ter aí os custos de produção. Então, esse custo de produção, ele acaba drenando aqui o caixa da empresa, né? Drena o caixa da empresa para comprar ativo fixo e que também vai drenar o caixa da empresa, ou seja, vai dar saída de recursos do caixa para adquirir os insumos para a produção. E ainda é agregado ao custo de produção, né, a depreciação, que é o que? O desgaste que é medido, né, o desgaste sofrido pelos equipamentos na sua atividade e esse custo de que corresponde ao desgaste do maquinário, por exemplo, ele é imputado ao custo de produção. Observe aqui que esse custo, né, ele não é um custo financeiro, porque ele não sai aqui do caixa da empresa. Ele é apenas um valor econômico, né, apenas contábil, que corresponde aí à perda, desvalorização sofrida pelo desgaste, pelo uso desses equipamentos. E isso acaba compondo aí o custo de produção. E aí também, né, esse custo de produção, a gente acaba agregando a ele o pagamento de despesas operacionais, ou seja, a empresa para funcionar, ela acaba incorrendo em despesas operacionais, que são as despesas para funcionamento da empresa. Por exemplo, pessoal administrativo, pessoal do financeiro, né? Isso são todas despesas operacionais. É um pessoal, uma mão de obra que não está alocada aqui na produção, né? O pessoal que trabalha na linha de produção na fábrica, eles estão alocados aqui, eles compõem esse custo. O pessoal que não estão alocados na produção, né, principalmente aí o pessoal da área financeira, departamento pessoal, contabilidade, e esse pessoal ele acaba sendo uma despesa financeira, uma despesa operacional, portanto não está alocado na produção. Com base nisso, então, eu tenho a produção e aí eu tenho as vendas à vista. Logicamente, a venda à vista vai alimentar esse caixa. Então, começa a ter um ciclo aí de recursos que sai do caixa, vai para a produção, paga despesas geram, né, tudo isso gera produto, o produto é vendido à vista e isso vai para o caixa da empresa. Entretanto, a empresa também faz vendas a prazo, ou seja, né, as vendas a prazos elas vão levar um certo tempo, né, para
ser transformada em dinheiro e alimentar esse caixa. Então isso acaba gerando lá na frente os recebimentos, e esses recebimentos então volta a alimentar esse caixa, tá? Então isso é um ciclo operacional e financeiro da empresa, tá? Porém, existe também, né, algumas situações que saem também do caixa da empresa, que é o pagamento dos fornecedores, ou seja, aqueles insumos e despesas que foram adquiridos a prazo, né, os insumos a prazo que constituíram o custo de produção, chega no momento que ele tem que ser pago. Então, chegou no vencimento, tem que pagar os fornecedores. Então, nós temos aí saídas de caixa da empresa. Também tem situações, né, que são os pagamentos dos impostos, né? Isso também acaba drenando o caixa. E também, né, existem situações em que a empresa acaba efetuando pagamentos de juros, né? Algum recurso que é tomado aí, né, de terceiro para suprir aí a necessidade, por exemplo, de capital de giro da empresa, acaba gerando aí pagamentos de juros e também amortizações desses recursos. Mas também, né, se há sobra de caixa, a empresa acaba aplicando esse recurso e isso acaba também traduzindo no recebimento de juros, que seria aí o que nós chamamos das receitas financeiras. Teremos as despesas financeiras que correspondem aos pagamentos, entretanto também temos os recebimentos de juros que corresponde às receitas financeiras, né? Logicamente que essa empresa funcionando, ela vai dar resultado, né? E aí eu vou ter que retornar aí né, uma recompensa para o proprietário, para aquele que investiu dinheiro na empresa, né, via pagamento de dividendos. O que são os dividendos? É a distribuição de lucro, né? Parte do lucro é distribuído aí para os proprietários na forma de remuneração, né, pela venda das ações, que são que a gente chama aí, no caso de companhias abertas, de pagamentos de dividendos, né? Então, a legislação diz, a legislação societária, né, ela determina, né, que uma companhia aberta deve distribuir no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, né? Ou seja, esse é o mínimo que ela tem que devolver para os, né, remunerar os sócios, distribuir esse lucro. Logicamente, geralmente as empresas definem esse percentual nos seus estatutos. Então tem empresa, por exemplo, que destina aí 50% do lucro para a remuneração dos acionistas. Então, daquele lucro líquido apurado, ajustado, né, porque existe, apura-se o lucro e alguns valores têm que ser direcionados para a constituição de reservas, né, que é definida por lei. Após a constituição dessas reservas, né, que a parcela desse lucro, então, que é destinada para os acionistas, né? Então é com base no lucro líquido ajustado, após feito as constituição de reservas prevista em lei, tá? Isso que é o ajustamento do lucro. Também existem situações, né, em que as empresas, às vezes, por uma questão estratégica ou até mesmo por substituição de equipamentos, acaba vendendo equipamento usado, né? Então isso acaba também provocando aí recebimentos por parte da empresa pela venda aí de ativos fixos que, uma vez já aí atingido aí o seu tempo máximo de vida útil considerada para a empresa, porém é um bem ainda que pode ainda servir, né? Mas a empresa, tendo em vista a sua política, acaba desfazendo desse ativo mobilizado e vende. Logicamente, isso vai alimentar o caixa da empresa, tá? Então, ou equipamento ocioso ou substituição de equipamento, né? Vende o equipamento usado para comprar um novo, mais atualizado tecnologicamente, né? Então, acontece isso também. E existe também a possibilidade da empresa buscar recursos de terceiros, né? Ou seja, buscar empréstimos e financiamentos para atender às suas necessidades, não só de capital de giro, mas também necessidade de investimento. Então, se a empresa precisa fazer uma ampliação ou comprar maquinários novos, ela pode usar de capital de terceiros. Então, isso acaba aí alimentando o caixa da empresa. Entretanto, né,
a necessidade da empresa fazer depois as amortizações. Então, isso vai também drenar o caixa da empresa. Então, o que que acontece? Todo esse ciclo aqui, operacional e financeiro, ele precisa estar em equilíbrio, porque se ele não estiver em equilíbrio, isso vai, de certa forma, comprometer a saúde financeira da empresa. Então, ou seja, as entradas de recurso nesse caixa aqui, né, elas têm que ser suficiente para manter esse caixa, né, abastecido de dinheiro, porque existe aqui as saídas. Vamos imaginar esse caixa como se fosse uma caixa d'água, né? Então eu tenho vários dutos aqui, vários encanamentos que alimentam essa caixa d'água, né? Que são os recebimentos pelas vendas à vista, pelas vendas a prazo, né? O capital aportado pelos proprietários, o capital que a empresa busca junto a terceiros, né? Ou alguma venda de ativo fixo. Por outro lado, existe também aqui, né, um encanamento ou uns dutos que são a saída dessa caixa d'água, né? Então, se os dutos de entradas, né, tiver uma vazão muito inferior aos dutos de saída, vai secar essa caixa d'água, vai faltar caixa e a empresa então vai ter dificuldade financeira aí para honrar seus compromissos, e isso pode levar aí a descontinuidade da empresa, ou seja, a sua falência. Então, o gestor tem por obrigação aqui de manter isso num equilíbrio, né? Buscando aqui adequar, por exemplo, os prazos de pagamento dos fornecedores, os prazos de vendas a prazo, de tal forma a manter esse equilíbrio, né? Ou seja, buscar sempre um prazo maior de fornecedores e conceder um prazo menor aqui nos seus recebimentos, né? Então isso manteria o equilíbrio, tá? Então isso aqui é uma visão, né, da empresa como um sistema de atividade. Então isso aqui demonstra o fluxo de fundos de uma empresa, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse slide, tá bom?